Fala, empreendedores! Hoje vamos fazer a parte 2 do vídeo do Thiago Nigro, o Primo Rico. A primeira parte foi contando a história dele, como nós fizemos lá naquele vídeo do fundador do livro Segredos da Mente Milionária. Falamos da história primeiro do Thiago Nigro e agora vamos falar de alguns ensinamentos de seu livro. Em seu livro, Do Meu ao Milhão, Thiago Nigro demonstra quais são os pilares para se atingir a independência financeira. O livro é organizado e tem 3 pilares: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Vamos explicar esses pilares para conseguirmos entender mais sobre o livro. Espero que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreva. E se você não viu o vídeo do Thiago Nigro ainda, a história, volta lá, tem um card aqui com a história. Depois você vem aqui para ver esse vídeo. E depois você também vai lá ver a história dos Segredos da Mente Milionária e o livro. E também de Guilherme Bentimol, que falamos um pouco dele lá na história do Thiago Nigro, já que eles têm parceria. Gastar bem é, ao mesmo tempo, uma necessidade e um grande desafio para quem deseja acumular riqueza. Segundo o livro do Mil ao Milhão, o brasileiro não está habituado a economizar com os olhos no futuro. Para gastar bem, você precisa aprender a identificar corretamente quais são os seus gastos essenciais. Trata-se daqueles que não podem ser cortados e reduzidos de uma hora para outra. No entanto, isso não significa que esses gastos não possuem nunca sair da categoria dos essenciais. Pelo contrário, com uma boa análise é possível sim mudar essa realidade. Todo mundo deve conhecer aquele amigo que compra o melhor carro, faz as melhores viagens, esbanja uma vida boa nas redes sociais, mas faz isso tudo parcelado, financiado e no final das contas vive sem dinheiro. Essas pessoas estão querendo antecipar um estilo de vida que não está dentro da realidade delas. E com isso, acaba ao invés de aumentar seu patrimônio, vê-lo sendo corroído pelos juros bancários que no Brasil estão entre os maiores do mundo. Então é importantíssimo saber a hora certa e a melhor maneira de gastar seu suado dinheiro. No livro, Thiago Nigro dá uma ideia de como organizar seus gastos, que é uma sugestão bem interessante, que é 50% gastos essenciais, 10% dos gastos não essenciais, 30% investir e 10% torrar. Se nós ver isso, um pouco a história que nós fizemos do criador do livro Segredos da Mente Milionária e os ensinamentos e insights do seu livro, é bem parecido com o que ele fala também, que é, na parte dele, é 50% gastos essenciais, 10% investimento, 10% uma reserva, 10% gastar, 10% ajudar as pessoas, se você quiser também. Então, é bem parecido, mas Thiago Nigro coloca 30% investir. Só que esses 30%, Thiago Nigro ele investe de uma maneira diferente. Ele investe os 30% dividido em 4, que é ações, que é renda variável, tesouro direto, que é renda fixa, ou reserva de emergência, dólar, que ele investe em ações em dólar também, e o não menos importante, que é fundos imobiliários. Então ele divide isso em 25% para cada, e assim ele consegue fazer uma carteira mais diversificada, e assim podendo proteger mais a carteira. Então, voltando, os gastos essenciais seriam os gastos necessários para viver, e inadiáveis, como aluguel, supermercado, transporte, seguro e etc. Não pode deixar de ser pagos, caso contrário gerarão problemas maiores. Os gastos não essenciais são os gastos que são importantes, mas podem ser adiados por um tempo ou para sempre. Roupas novas, academia, comer fora com frequência, aplicativos de streaming e etc. O percentual destinado para investir deve ser encarado como um percentual destinado à criação do seu patrimônio, ou seja, investimento a longo prazo. E a última categoria que ele colocou foi torrar. Essa categoria seria os gastos supérfluos, lazer, entretenimento e outros também. Esses 10% podem ser gastos com total liberdade. Para ter sucesso no seu plano de gastar bem o seu dinheiro, o livro Do Meu ao Milhão recomenda o uso de planilhas de orçamentos. Elas dão uma visão geral da sua situação e inclusive funcionam como um termômetro e mostram claramente quando você começa a sair dos seus trilhos. Por exemplo, aqueles gastos pequenos como a parcela do novo smartphone, os jantares fora de casa, que quando somadas impactam no orçamento mensal. Por isso não despreze essas despesas, porque são elas que podem lhe manter no vermelho e longe do sonho de ficar rico.
Enfim, se você quer juntar dinheiro, precisa gastar menos do que ganha e ajustar as suas finanças pessoais. O segundo ensinamento foi investir melhor. Não adianta salvar dinheiro no final do mês, mas não saber exatamente o que fazer para multiplicá-lo. Muitas pessoas começam a investir seu dinheiro de maneira errada, na poupança, que é o pior investimento no Brasil. E a maioria dos iniciantes em investimentos começam o mesmo erro, pensar apenas no rendimento. Ele explica claramente como funcionam basicamente todos os investimentos possíveis. Ele fala a importância de investir para acelerar o processo de acumulação de patrimônio. Antes de iniciar os investimentos mais arriscados, ele aconselha a criação do fundo de emergência. Como os investimentos realmente lucrativos devem ser considerados após o longo prazo, você deve ter um fundo de emergência onde ele será utilizado em caso de alguma necessidade financeira, para que você não precise desfazer de suas posições. Já pensou se você precisar de dinheiro com urgência para resolver um problema pessoal e seus investimentos estão em baixa? Dessa forma você perderá dinheiro ao invés de ganhar. E o fundo de emergência serve para que esse risco de perder dinheiro ao ter que resgatar na baixa não aconteça. O fundo de emergência é de 6 meses para pessoas que trabalham em CLT, ou seja, com carteira registrada, e tem uma garantia de receber algo, caso seja demitida, e de 12 meses dos seus gastos essenciais, caso seja profissional autônomo ou empreendedor. Deve ser um dinheiro a ser colocado em algum investimento de liquidez alta e risco baixo, que, por exemplo, no livro ele cita o Tesouro Selic, que é uma aplicação tão segura como a poupança e rende mais, pois a poupança rende 70% da taxa Selic. Tiago também cita os CDBs, de liquidez diária, é o melhor investimento para reserva. Depois do fundo de emergência, ele indica você conhecer melhor os outros tipos de investimentos e alocando seu capital aos poucos com disciplina para evitar ao máximo depender da sorte. Ao investir em renda variável, o risco de perder dinheiro se torna mais alto, então deve-se sempre pensar no longo prazo. E quando se trata de investimentos, longo prazo é bem mais do que 10 anos. Outro exemplo é o investimento em empreendedorismo. O risco é alto, a liquidez é baixa, mas o potencial de retorno é muito alto. Quantos negócios começaram pequenos e se tornaram empresas gigantes, atingindo o mundo inteiro? Esse é o potencial do empreendedorismo. E a terceira lição, não menos importante, é ganhar mais. O Thiago Nigro sempre recebe perguntas de se é possível ficar rico investindo pouco ou R$ 100 por mês. Ele sempre diz que é muito difícil criar fortuna destinando tão pouco aos investimentos financeiros. Então ele prefere sugerir que as pessoas usem esse dinheiro em cursos ou livros para desenvolver novas habilidades para ganhar mais. Porque o tempo faz grande diferença nos investimentos, mas com certeza o que vai influenciar mais no seu acúmulo de patrimônio é o aumento dos aportes e realmente o dinheiro que você investe. Então o Thiago faz uma conta básica, por exemplo, se o seu salário mensal for de R$ 1.000 para 21 dias de efetivo exercício, você concluirá que recebe R$ 5,40 por hora. Todavia, se você executa suas tarefas dentro de 30 horas e não 44 horas semanais, o valor da sua hora é de R$ 7,90. E ele diz não conte a seu chefe, senão ele vai querer que você trabalhe mais. A dica é negociar com a empresa uma remuneração baseada no desempenho e não no tempo que você fica na empresa. Isso lhe dará mais liberdade e melhores condições de desenvolver o seu potencial. Essa lição é muito dada no livro de Flávio Augusto, que nós temos uma história aqui no canal também. Que Flávio Augusto defende muito a pessoa vender produtos ou desenvolver mais as suas habilidades trabalhando e não vendendo sua hora, porque vender sua hora você perde dinheiro e você perde muito tempo, e o melhor é vender, ou seja, vender um serviço, vender um curso, vender alguma coisa. Sempre a venda vai te trazer mais retorno. E na história do Thiago Nigro foi o que ele fez. Ele trabalhava registrado, depois começou a trabalhar autônomo. Quanto mais ele vendia, mais ele ganhava. E depois, quando ele foi para trabalhar e a pessoa ofereceu registrado ou autônomo, ele quis registrado, pois ainda sua cabeça não estava ainda tão forte nesse aspecto de vendas. Então a pessoa falou, mas se você não confia em você, nas suas vendas, por que eu vou te contratar? Então ele pediu autônomo mesmo e foi a melhor coisa que ele fez. A dica aqui é negociar com a empresa uma remuneração baseada no desempenho e não no tempo que você fica na empresa.
Isso lhe dará mais liberdade e melhores condições de desenvolver o seu potencial. O acréscimo de tempo livre em sua rotina pode ser preenchido em aprender novas coisas, diminuir o estresse associado à sua jornada de trabalho e priorizar as atividades mais relevantes, tornando-se mais focado e produtivo. Mas antes de qualquer movimento, você deve aprender a ouvir. Se o chefe propor uma atividade, permita que ele determine prazo de entrega e não você. Se você considera que a tarefa em questão pode ser determinada em 2 dias e seu chefe lhe conceder 4, surpreenda com o resultado antecipado. Isso pode ser aplicado em diferentes aspectos, não apenas em relação ao tempo de entrega. Ou seja, se o seu patrão te der um serviço para 4 dias, tente fazer ele em 2 dias e assim já entregue. Você vai surpreender ele. E aí depois, se você fazer muito isso, você pode começar a falar para o seu patrão, começar a ganhar por serviço e não por tempo. Assim você pode fazer o serviço e depois ter um tempo livre para fazer cursos ou arrumar uma renda extra. Este é um vídeo um pouco mais técnico, mas é um resumo dos ensinamentos do livro Do Mil ao Milhão. O livro tem uma leitura bem fácil, mas é muito importante para todos que querem mudar a sua vida financeira ou até empreender. Além de nós ter passado algumas lições do livro, vamos tirar um pouco aqui uns insights que nós tiramos dos ensinamentos do livro também. Foram lições, mas tem a minha percepção pelo livro também. Uma das lições é Thiago Nigro informa que há 2 maneiras de você conseguir sua independência financeira. É investindo na renda variável ou empreendendo, que é uma lição muito importante. Na renda variável, ele sempre deixa bem claro que você precisa diversificar seus investimentos para reduzir futuros riscos e trazer melhor rentabilidades. Ele traz essa filosofia dos grandes investidores, como Warren Buffett, que tem sua história aqui no canal, e Benjamin Graham. E um dos investimentos mais importantes é empreender, onde você coloca seu dinheiro em uma empresa sua, que você tem controle e confia nos seus resultados. É uma das maneiras de ganhar mais também. Então esse é o vídeo do livro Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro. Ele assim é um livro bem fácil, mas ele é muito importante. Se você quiser, se você gosta de ler, é muito bom se você comprar, se você ler, porque tem muito mais insights, tem muito mais ensinamentos, tá? Nós conseguimos tirar só alguns aqui, resumimos bastante, e senão o vídeo ficaria muito grande também. E temos a história do Thiago Nigro, como falamos. Se você quiser, você pode ir lá. Muito obrigado por você estar até aqui, até agora. Se inscreva no canal, deixa aquele like se puder compartilhar para as pessoas próximas a você, para elas aprenderem a investir, para elas começarem de algum local a entender, para depois procurar mais conhecimento. Compartilhe com as pessoas que você gosta e até a próxima.